Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E hoje o papo é sobre Paco Alcácer. Pra quem não sabe, Paco Alcácer é um atacante histórico, lendário, que está livre no mercado, e o São Paulo, que buscou por Marcos Leonardo até ontem, até um pouquinho tempo, ainda esperando a sua rescisão contratual junto ao Al-Hilal, hoje vê outro jogador pedido aí e a coisa é extraordinária. Eu vou te passar as questões sobre Paco Alcácer, é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo e mudaria o São Paulo, muda totalmente de nível, muda totalmente o São Paulo de patamar. Vem comigo então para falar desse jogador e também de todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Eu quero te atualizar de tudo e inclusive do Jonathan Calleri, que acho que vale muito a pena. Mas eu separei inúmeros assuntos aqui para falarmos, tudo que tem de notícia do São Paulo Futebol Clube agora, e também Lucas Moura, Henrique Carmo, como é que o São Paulo planeja agora a questão com o Rigoni, Tolói também tem novidade, tem de tudo pra cá, vem comigo então, chega junto comigo nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo, um likeão que dá uma moral no vídeo, né? E vem comigo, se inscreva no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu, o Juba, faço muita questão de ter você por aqui, valeu, valeu. Inclusive, deixa eu começar já falando sobre Calleri, que é muito importante, o cara está pra voltar agora no mês que vem, tava me informando sobre ele, e ele tá fazendo uma recuperação ali extraordinária, muito diferente dos seres humanos normais. O cara é anormal. Ele quer voltar urgentemente. A melhora dele é assustadora e ele já está em campo correndo ali. Não está naquele período de transição ainda, jogando com bola. Então ele está já se recuperando e o plano do incansável, do inquebrável Calleri... Aliás, o Calleri sofreu com contusões, né? O São Paulo, ele deu muito azar, porque quando ele trouxe o Calleri, ele tem o Calleri que também para depois daquela Copa do Brasil de 2023. O Calleri com o Crespo em 2021, ele chega já machucado. E aí ele tem aquele monte de problema físico que ele não tá conseguindo jogar. Agora ele ganha, o São Paulo joga o Paulista, ele não ganha. E aí ele para machucado, o Galopo joga. Depois do Galopo jogar, o Calleri vem pra 2023, naquela Copa do Brasil com o Dorival. Ganha e para já machucado de novo. É um cara que não consegue jogar, não consegue se firmar ali. Tivemos que ver o Juan, o Erisson, lembra disso? Aí o Calleri em 2024 ele tem uma passagem interessante. Em 25 ele não vinha bem, só que aí ele acaba se machucando de uma maneira assim muito pesada e aí vai pra cirurgia. Mas agora ele voltando, ele volta para um time que tem outros atrativos como o técnico Hernan Crespo e também o Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha. Finalmente ele vai poder jogar com jogadores de outro nível, né? E é um outro nível. Quando ele ganha aquela Copa do Brasil, com todo respeito, ele tá com o Rato, Nestor, caras muito mais modestos assim no futebol do que Oscar e Lucas, por exemplo, né? Hoje tem um time diferenciado e o Calleri voltando, ele vem pra fazer história. Agora, Paco Alcácer, deixa eu falar sobre o Paco Alcácer aqui, que acho que vai ser muito interessante. Mas antes, o São Paulo planeja já as voltas de Rigoni e também do Rafael Tolói e também do Mailton já para o próximo jogo contra o Botafogo. O plano do tricolor paulista é colocar os caras pra jogar já. O Rigoni, ele vem de uma falta de titularidade, gols, uma escassez de futebol mesmo, mas ele não está machucado ou parado, ele estava treinando. A mesmíssima coisa do Mailton, que vinha jogando já pela Chapecoense, né? Então são jogadores prontos, não é aquele tipo, igual o Tapia, que chegou jogando já, não é um cara que vem de contusão, então isso é diferente. O Tolói, qual que é a diferença dele, do Wendel? É que eles ficaram um tempo de férias, eles ficaram um tempão parados, aí eles ficaram sem ritmo. O Wendel volta agora e o Tolói volta agora também, já pode jogar contra o Botafogo. Eu não sei se o Tolói vai conseguir espaço para jogar pelo São Paulo, né? É muito importante que ele consiga merecer a vaga e não tirar o Ferrarese no nome. Eu chamo o Tolói, tenho mais nome na Europa, o Ferrarese sai por isso. O Crespo tomara que não faça esse tipo de coisa, né? É um absurdo. Mas assim, o Crespo também ele tem um histórico recente de colocar jogadores como Tapia, como Dineno, e o Henrique Carmo vai ficando no banco. Então será que o Crespo tá realmente colocando o melhor para jogar? Tomara que sim. Com o Rodriguinho, o Crespo tem utilizado bastante e o Henrique Carmo, no meu modo de ver, tinha que entrar muito mais. Tirando esse Henrique Carmo, o Crespo me parece que tem colocado o melhor da posição para jogar, o que está realmente mais pronto. E aí o São Paulo agora com Tolói, Mailton, vamos ver também se tira a posição do Cédric, né? É importantíssimo que o Mailton consiga
tirar a posição do Cedric, não por culpa do Cedric, sim pelas características do Mailton. Além de ser aquele ala ofensivo, também é o cara da bola parada, sabia disso? Falei sobre isso mais cedo no vídeo. O Mailton é o cara da bola parada, era considerado o melhor batedor de faltas da Série B. Então o São Paulo contrata um jogador meio completo, né? É um ala que poderia deixar a desejar na marcação, mas o São Paulo tem 3 zagueiros. Então ele vai jogar de ala mesmo. É um ala que ataca ali pela direita, faz gols, dá assistências e tem a bola parada ainda como característica. O Wendel a mesma coisa pela esquerda. O São Paulo tem tudo para se arrumar agora. É claro que o Juan Dinenno, ele é um cabeceador bom, não é bola nos pés ali talvez difícil, mas de cabeceio muito bom. Claro que o Calleri voltando é muito ideal, né? Apesar do Luciano e Calleri tornar o ataque do tricolor meio lento, Calleri exime o cabeceador, Luciano chute maravilhoso, o São Paulo fica lento. E com o Dinenno é a mesma coisa. Seria, no meu modo de ver aqui, Dinenno ou Luciano. Luciano com um chute canhoto muito bom e o Dinenno no cabeceio. Aí você entra com o Henrique Carmo, Ferreirinha, Lucas Moura, caras que dão possibilidade para algum elemento de surpresa como um centroavante poder fazer gols de cabeça ou com os pés. Calleri voltando, beleza, vamos ver. Luciano e Calleri nunca se entrosaram muito bem, nunca foi o ataque dos sonhos de ninguém, né? Individualmente muito bons, mas juntos nunca encaixou legal. Vamos ver agora o que o Crespo consegue fazer. E por falar em Lucas Moura, o médico diz que dores subjetivo, dor é relativo, tem uns que sentem mais, outros que sentem menos e coisa e tal. E que ele não deu prazo pro Lucas Moura voltar, mas nas entrelinhas ficou pra mim que ele tá voltando sim. Talvez não contra o Botafogo, talvez sim. O Lucas, ele tendo dores, não tendo lesão pesada, um pouquinho de dor e podendo jogar, o Lucas talvez consiga já voltar contra o Botafogo logo depois da data FIFA. Mas o plano do São Paulo mesmo para Lucas Moura é colocá-lo ali na Libertadores da América e eu acho que aí é muito mais inteligente, né? Poxa, o Botafogo, beleza, Brasileirão, beleza, tem que respeitar. Agora, Libertadores é o sonho. Libertadores, estamos nas quartas de final contra a LDU e faltam 3 confrontos. Tirando a LDU, é semifinal, faltam 2 times para ganhar. Acho perfeito, acho que o plano do São Paulo é muito bom com o Lucas Moura e vai dar certo. E olha só, o Rigoni também é um cara colocado para jogar ali, o Crespo não deve mesmo utilizá-lo como um ponta. O Rigoni teria sido pedido para o Crespo para jogar como segundo atacante fechadinho ali. O Crespo tem sido comum colocar Luciano e André Silva no ataque centralizados, então tendo Ferreirinha mesmo, que joga como um segundo atacante com o Crespo, tem caído de produção, né? O Ferreirinha, ele é um jogador que ele é ponta esquerda, com o Crespo ele joga mais centralizado, sendo um elemento, uma figura de segundo atacante. E aí não tem agradado tanto assim, né? Então o Crespo pede agora o Ferreirinha, o Rigoni, até o Tapia mesmo, também vimos pouco na ponta. O Tapia ele faz o gol contra o Fluminense, quase faz o gol contra o Corinthians, faz o gol depois acho que contra o Sport, não lembro agora qual foi o... Não, Sport não, foi um outro time que ele faz um gol também de cabeça, Atlético Mineiro. São jogadas de atacante centralizado. Então o Crespo enxerga mais o Tapia, Ferreirinha querendo usar um segundo atacante, na ausência do André Silva, e agora o Rigoni chegaria para ser um segundo atacante, jogando mais centralizadinho, exatamente igual foi Marquinhos e Rigoni do Crespo contra o Racing, Sul-Americano lá atrás, Libertadores lá atrás, que o Crespo jogou, vai ser mais ou menos isso. Luciano e Rigoni centralizadinhos, vamos ver qual vai ser o destino e o futuro de Henrique Carmo e também de Ferreirinha nesse time aí. Agora vamos falar de Paco Alcácer, vem comigo. Meus amigos, depois da tentativa frustrada de trazer o Marcos Leonardo, e aqui eu não culpo nem o Al Hilal, nem o São Paulo, nem tampouco o Marcos Leonardo, aqui não deu certo. É claro que o São Paulo poderia dar os 12 milhões de reais lá para ter o jogador, e isso para mim seria alguma coisa muito plausível, 12 milhões até o fim do ano e tal. Quando eu falei sobre isso aqui no canal, muitos discordaram de mim. Muitos disseram, você tá louco, Juba, vai para trazer 12 milhões pro cara ficar 4 meses aqui? Eu acho que vale, 12 milhões pra gente é pouco em relação ao que ele poderia entregar numa Libertadores, sabe? Você ganha a Libertadores, você ganha 100 milhões. Os 12 de um cara desse nível, eu acho que valeria a pena. Mas tudo bem, isso aí é discutível, fica cada um com a sua opinião e tamo junto. Agora, o que surgiu? O Paco Alcácer, pra quem não sabe, o Paco Alcácer é um jogador espanhol.
frequentemente titular, frequentou a titularidade da seleção espanhola sempre. E esse jogador aqui, o Paco Alcácer, ele é um cara que, deixa eu explicar pra vocês, ele é monstruoso, tá? Ele tá com 32 anos hoje, 32, e é um jogador livre no mercado. Esse cara aqui, ele tem isso daqui, ó. Olha só a trajetória dele jogando aqui. Vou colocar. Ele é espanhol, ele jogou lá no Valência, né, que é o clube formador dele. Depois disso ele joga no Getafe, até que ele pega um Barcelona. Ele vai pro Barcelona por 15 milhões de euros. Por 25 milhões de euros. Eles compram do Valência e vai pro Barcelona. Do Barcelona, ele vai pro Borussia Dortmund, lá na Alemanha. Lá no Borussia, ele vai por 37 milhões de euros e depois ele volta pro Barcelona e vai pro Dortmund por 42, Vila Real, e vai pro Vila Real por 42 milhões de euros. É um cara que, entre Dortmund, Barcelona e Vila Real, ele foi um jogador que custou fortuna, mas muita fortuna para todos os times que ele foi. E ele é um jogador absolutamente artilheiro. Aí você pensa, poxa, mas por que ele tá livre? Ele tá livre porque ele foi se meter lá num futebol que não era um polo tão central de futebol assim, né? Vou até colocar aqui quais são os times. E aí ele acabou ficando livre no mercado depois, aos 32 anos, depois do futebol árabe lá. Ele passou pelo Sharjah, que é um time aqui que ele acaba saindo e ficando. Ele foi pro Emirates, depois ele vai pro Sharjah e aí ele acaba ficando livre no mercado agora, depois dessa trajetória de futebol espanhol e também de futebol jogando lá pela Alemanha. Esse Paco Alcácer, ele tem titularidade, gols em tudo que é time. E ele é um jogador assim extraordinário, se pensar bem. Ele chegaria num time igual o São Paulo Futebol Clube pra ganhar. Ele não viria pra fazer, veio aqui pra sugar e tal. Ele viria pra ganhar. Qual que é o lado negativo disso aqui? Eu não vejo nenhum. Normalmente você vê um lado negativo em muitas coisas, né? Vai custar muito. A idade tá avançada. Vamos pensar aqui hoje no Giroud. Aí você fala, mas por 38 anos, um cara parado. Você pensa no Luis Soares, que pra mim é um fenômeno. O Luis Soares, ele tem os dois joelhos doendo, a idade muito avançada, ele ganha muito. Tudo isso vai contra o Luis Soares, né? Você fala, poxa, Luis Soares, você quer? Claro, óbvio. Mas ainda assim ele poderia danificar o São Paulo. Ausência, custo, tudo isso pode ser fator negativo. Agora, quando eu penso no Paco Alcácer, é um cara livre no mercado que não ganha igual o Luis Soares. E se o São Paulo está hoje com o Oscar Emboaba e também com o Lucas Moura, é porque o São Paulo pega caras da Europa e traz. Aí você me fala assim, mas Juba, Lucas Moura e Oscar, eles são categoria de base do São Paulo. Eles querem vir pro São Paulo, eles fizeram um esforço. E eu concordo. Apesar do salário ser de Europa, tanto o Oscar quanto o Lucas Moura fizeram realmente um esforço aqui para vir pro São Paulo Futebol Clube. Agora me explica aí, Juan Fran, Rames Rodrigues, esses caras fizeram um esforço para vir. A verdade verdadeira é que o futebol tomou um outro caminho. Arturo Vidal veio aqui pro Flamengo. Você fala, poxa, mas era o Vidal, é o Flamengo, é muita grana, o Vidal é um volante e tal. Concordo. E quando o Seedorf fecha com o Botafogo? O Seedorf, perto desse menino aí, o Paco Alcácer, ele é 1 zilhão, existe o zilhão? Ele é 1 zilhão de vezes mais jogador, mais craque, mais conhecido. O Seedorf é muito maior que o Paco Alcácer. Então, se o Seedorf jogou no Botafogo, é porque alguém lá pensou, é possível. Se o Rames jogou no São Paulo, é porque alguém pensou, é possível. Então, por que o Paco Alcácer, livre no mercado, não poderia vir para o São Paulo? O São Paulo, ele conta hoje com uma janela de transferências fechada. Dá para o São Paulo contratar um cara em janela de transferência? Vou trazer aqui o Cavani do Boca. Não dá, porque o Cavani tem contrato com o Boca. Você teria que comprar e aí é transferência. Não tem como. Agora, o Paco Alcácer, livre no mercado, ainda tem janela aberta. É assinar com o cara, colocar a camisa, apresentar e falar, vai jogar. Já pode jogar Libertadores e Brasileiro, o cara pode ser inscrito. Então é assim, é maravilhoso de pensar. Qual que é o ponto negativo aqui? Não sei. Não consigo enxergar. Ele ganha muito? Ganha muito aonde? Ele tá desempregado. Com quanto ele ganha? 5 milhões por mês. Em quem que paga isso? Ninguém. Ninguém, porque ele está livre no mercado. É aquilo que eu sempre falei pra vocês. O Oscar, ele custa 2 milhões por mês e não 10. Quando eu falava do Oscar aqui no São Paulo, mas Juba, o cara ganha 10 conto por mês. Não, ele ganhava 10 conto num time que liberou ele.
Não tinha mais clube no mundo pra pagar 10 milhões por mês pro Oscar. E aí ele vem pro São Paulo pra ganhar 2. É a mesma coisa o Lucas Moura. É a mesma coisa todos os jogadores que ganhavam 3, 4 milhões por mês no Manchester estão no Boca aí ganhando um terço disso. Sabe? Então hoje, pensar nesse Paco Alcácer aqui no São Paulo, pra mim é maravilhoso, extraordinário, eu traria ontem. E você? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!